tudo bem? Voltei hoje toda trabalhada no vermelho, bem a cor da paixão, para falar sobre um assunto que dá muito bafafá, que é relacionamento. Pois é, e a dica de hoje é como pedir o seu namorado em casamento. Isso mesmo, meninas. Esse vídeo é para vocês que estão esperando esse pedido, estão numa situação que vocês já acham que esse pedido deva ter vindo e não veio. Então, qual é o momento certo? Isso só quem vai saber é você, analisando o seu relacionamento. Bom, e o que eu tenho a dizer é que, primeiro de tudo, você precisa avaliar o relacionamento que você se encontra. Se já é o momento, se o outro parceiro tá te correspondendo em tudo que você espera, né? E se esse parceiro principalmente tem a chance da recusa ou não. O seu parceiro, ele vem falando de uma vida futura, ele vem falando de casamento, de vocês morarem juntos. Se ele fala nesses assuntos, eu acho bacana você pensar no pedido. Não importa se você é a mulher, né, e que a sociedade te impõe que tem que esperar uma tradição, seguir uma tradição, que hoje em dia ninguém mais vive do passado. O mundo mudou, a gente já está no século XXI e as coisas mudaram, as mulheres mudaram e hoje em dia é mais aquilo coração, né? E eu acredito que quando você tem um sentimento, quando você está num relacionamento e você mergulha de cabeça e você vê que o seu parceiro mergulha de cabeça, não importa o que os outros digam, o que importa é vocês, né? E às vezes podem ter situações para o seu parceiro não ter feito ainda o pedido, ou por vergonha, ou por receio até mesmo de você recusar, né? Ou por falta de dinheiro para comprar aliança, entre milhões e milhões de motivos. Então a gente primeiro tem que se colocar no lugar do parceiro e ver tentar, né? Porque a gente não consegue imaginar qual é a reação da pessoa, nunca. Mas tentar realmente ver o que esse parceiro enxerga sobre você, sobre o relacionamento de vocês principalmente, né? Depois que você faz toda essa análise, aí você passa para parte do planejamento. No vídeo de hoje eu gostaria de passar algumas dicas para vocês, principalmente para as meninas, né? Atualmente na sociedade que a gente vive, tão machista, e sobre como pedir o seu namorado em casamento. Isso mesmo. Eu mesma, Jéssica, pedi o meu noivo atualmente em casamento. Porque eu sou dessas, eu me basto e eu não preciso da opinião de ninguém do que é certo e o que não é certo. E para ajudar vocês, eu gostaria de gravar esse vídeo hoje para poder passar algumas dicas, algumas dúvidas, coisas que, por incrível que pareça, atualmente a gente é tão esclarecida, mas não encontra muita coisa na internet sobre exatamente isso. Talvez porque ainda não seja algo tão comum de acontecer, das mulheres pedirem os homens em casamento, ainda segue-se a tradição do homem pedir a mulher em casamento, porém isso não significa que é errado. Uma coisa é tradição, outra coisa é certo e errado, né? E vamos primeiro explicar. Eu já tenho um relacionamento de 12 anos e eu e o Vitor, que é o meu noivo, nós já estávamos com planos já, óbvio, né, 12 anos, mas a gente ainda não tinha falado abertamente sobre isso, sobre casamento, sobre ter a nossa casa. E aí um belo dia a gente decidiu construir a nossa casa e começamos a dar o passo, né, adiante para o nosso relacionamento. Só que até então a gente começou a fazer o quê? O principal, fazia a casa. Mas, e o casamento? Bom, um segredinho que eu tenho pra contar pra vocês é que em 12 anos de relacionamento, até hoje eu espero meu pedido de namoro.
Fiquei, ó, esperando. Depois disso eu desisti, ficou aquilo mesmo, a gente se intitulou Namorado da Noite pro Dia e tá ótimo. E uma coisa que eu decidi era que eu não queria passar essa etapa pro casamento sem um pedido. E como o Vitor é muito envergonhado, eu sou mais desinibida, digamos assim, acho eu decidi fazer o pedido de casamento. Então, o que eu fiz primeiro? Primeiro eu decidi, planejei exatamente como eu queria. Primeira etapa de tudo, como tudo na vida a gente precisa planejar, né? Então eu planejei como eu faria esse pedido. Primeiro eu analisei o estilo de pessoa que é o meu noivo atual, que é o Vitor. O noivo atual, só tem um. Enfim, e eu analisei exatamente as situações, como eu queria, como eu não queria, como eu iria me sentir desconfortável, como eu talvez poderia causar um constrangimento para ele, e cheguei a uma conclusão de que deveria ser algo mais fechado, né? Se eu fizesse uma reunião com toda a minha família, a família dele, talvez eu poderia constrangê-lo, e não era o que eu queria, né? Então eu decidi fazer um pedido mais íntimo. Essa foi a primeira decisão que eu tomei. Depois que eu decidi isso, eu fui definir um local. Eu queria algo que fosse assim memorável pra gente, que realmente marcasse, um local que tivesse significado. E então eu decidi o Rock in Rio porque foi um evento que a gente viveu a primeira experiência juntos e foi um evento que a gente amou muito, curtia, a gente foi sozinhos e a gente se curtiu o evento e eu achei que aquele local era o perfeito para isso, né? E defini o local. E aí começaram a surgir as dúvidas. O que falar, como falar, em que momento falar, que aliança usar, eram muitas dúvidas. E muitas delas eu tive que me virar sozinha porque eu não achei na internet. Esse mundo inteiro do Google e eu não achei na internet. E eu tô aqui hoje justamente para partilhar isso com vocês. Bom, vamos ao primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo é esse aqui, ó, a aliança. Eu queria fazer algo surpresa. Então, eu tinha que ter, obviamente, as alianças pro dia do pedido. Como fazer isso se o Vitor tem um sono mega leve? Se eu sou péssima para inventar desculpa? Se eu não sei me virar nos 30 dessa forma? Eu tive que buscar alternativas. Então eu fui na joalheria, eu defini que eu queria um modelo simples, né? Jéssica, não achei que era necessário gastar rios de dinheiro numa aliança que não seria a definitiva, que seria temporária, né? E então eu decidi, como eu gosto muito de prata, eu já tinha definido que o de noivado seria prata, né? Então eu quis um modelo mais simples e aí na joalheria me instruíram a fazer o seguinte: levar um modelo que eu achasse mais ou menos aproximado do tamanho do dele, porém que fosse passar no dedo dele, né? E até que ficasse um pouco mais largo, não teria problema. E depois eu trocaria ou mandaria diminuir. Sim, as alianças, elas têm como diminuir. O ourives, ele pega e eu acho que ele derrete, né? E ele bota exatamente no tamanho que você quer. E a minha, eu tive ainda que mandar, mesmo indo na loja pessoalmente, eu ainda tive que mandar para o ourives ajustar, porque ficou larga, porque esse dedo é 11 e meio, acho eu. 11 e meio, um lancezinho. E aí, a dele eu defini assim: comprei as alianças e deixei guardadinha para o momento esperado, né? Aí veio a questão: o que dizer? Bem, eu penso o seguinte: eu não sou uma pessoa de muitas delongas, de ficar falando, me declarando. E eu acho até que nessas situações eu fico nervosa. E aí, então, eu optei por falar exatamente aquilo que eu estava sentindo no momento. Eu não decorei texto, eu não escrevi. Eu já sabia mais ou menos o que eu queria dizer para ele, eu fui bem clara para ele. Eu apenas
brinquei com a situação, que é uma situação que a gente sempre brincou a vida inteira, do lance de nunca ter acontecido um pedido de namoro, né? E eu fui direta pra ele e perguntei se ele queria ser meu noivo. Eu não sabia se eu pedia, você quer se casar comigo? Ou se você quer ser meu noivo? Ou o que mais dizer, né? Então eu decidi que eu ia ser clara, objetiva, nada melhor do que isso, não adianta a gente ficar enrolando, porque aí acaba ficando cansativo, né? E aí eu fiz o pedido pra ele, eu escolhi a montanha-russa, né? Foi à noite, a gente já tinha curtido o dia inteiro, óbvio, eles tinham curtido, eu não tinha curtido, porque eu estava numa ansiedade, um nervosismo extremo. E então eu esperei chegar lá em cima e fiz o pedido. Gente, meu pedido tá longe de ser romântico. Pra mim, zero romantismo, porém foi muito especial. Eu posso dizer até que foi romântico, a meu modo de ver, sabe? Mas foi muito cômico. Foi cômico porque simplesmente o meu noivo tem medo de altura. E a gente estava lá em cima da montanha-russa. E pra ele prestar atenção no que eu tava falando, gente, ele só olhava pra baixo. Ele tava muito nervoso. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. Então, assim, uma dica que eu dou pra vocês: se atentem bem aos detalhes. Detalhes sobre o seu parceiro. Por quê? Foi um detalhe que eu não me atentei, que eu poderia ter ficado mais calma para poder falar com ele, mas no momento eu só conseguia rir, em parte pelo nervoso e em parte por conta da reação dele, que estava muito engraçada, né? Então, assim, uma dica que eu dou para vocês, super válida, analisa. Se a pessoa tem medo de altura, esquece fazer qualquer pedido diferente nas alturas, submerso, não tenta aventura nessas horas, tá? E eu acho que para não ter erro, é realmente você ser você, não tentar imprimir algo bonito, né? Que não vai ser o que a pessoa que está com você conhece, que é o que a pessoa está acostumada com a sua realidade, né? Então, assim, ele já sabia da minha vontade, eu já sabia da vontade dele, tá? Então, assim, eu analisei muito bem que aquele era o momento para eu poder pedir. E mesmo assim, mesmo depois de... Na época a gente ainda tava com 11 anos de namoro, mesmo depois de 11 anos eu ainda pensei numa recusa, gente, juro por Deus. Eu pensei em tudo, pensei em recusa, eu pensei da aliança cair lá de cima, eu pensei em tudo que é tragédia, porque a pessoa que vos fala é muito pessimista. E, graças a Deus, deu tudo certo mesmo. E eu gostaria só de passar essas dicas para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, deem o seu joinha. Sigam, se inscrevam aqui no canal, tá? Por favor, me ajudem a fazer o canal crescer. E me sigam nas redes sociais, que eu vou botar aqui, o Instagram e o Facebook, tá? Por favor. Um beijo.